Nosso convidado é Robson Profeta, ele é pós-graduado em Finanças Corporativas e especialista em Docência e Inteligência Emocional pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar sobre trajetória de sucesso. Como é que você vê o TDA hoje, meu caro Robson? Na verdade, esse tema é bem importante, é um tema que está em pauta hoje, né? Muita gente discute sobre o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, diferente do que muita gente pensa, ele foi descoberto há mais de um século. Ele é um problema do neurodesenvolvimento do nosso cérebro. A gente tem diminuição da atividade do neocórtex frontal, né, a parte da frente, logo atrás da testa aqui, e isso é basicamente causado pela falta de um neurotransmissor, que é a dopamina. Isso causa diversos problemas no sistema executivo do nosso cérebro, a parte do cérebro que faz a gente tomar algumas decisões. Então, muita gente confunde um pouco isso hoje, porque como o mundo atual está repleto de informação e muita gente recebe informação de todos os lados, claro que é normal você se distrair com um ou outro aspecto, né? Mas no caso do TDAH, uma pessoa que de fato ela foi diagnosticada com transtorno, isso é um caso bem mais complicado. Você tem, de fato, problemas de regulação no sistema executivo. Por exemplo, regulação emocional. Então, você pega um TDAH, a pessoa, de repente, está chorando com uma propaganda de margarina na televisão e alguma coisa extremamente séria, ela não se comove. Então, não é porque ela é uma pessoa fria ou ela não tem relação emocional com os outros. É porque ela tem realmente uma desregulação emocional por essa falta de dopamina. Uma outra coisa importante, que é a questão da memória operacional. Então, eu costumo perder muito carteira, perco óculos, eu já esqueci meu carro numa farmácia, já voltei para casa a pé. Então, umas coisas meio malucas, né? Ano passado, eu acho que acabou a gasolina do meu carro pelo menos umas 8 vezes no ano, na estrada. Então, isso são coisas que acontecem também. Uma outra coisa interessante é o controle inibitório. Então, as pessoas com TDAH, elas têm o costume de falar ininterruptamente, elas interrompem as outras pessoas. Tem uma outra coisa que a gente chama de flexibilidade cognitiva. O TDAH, ele tem muita dificuldade de se concentrar em alguma coisa que ele acha que é chato. Então, é por isso que alunos com TDAH, quando eles assistem a uma aula de uma matéria que eles não gostam, eles simplesmente não prestam atenção. Então, são aquelas pessoas que deixam pro dia da prova para estudar, porque aquilo é chato e não interessa. Eles precisam evitar barulho. Então, é muito comum, você vai numa corporação, o ideal é você trabalhar com as portas abertas, estar no ambiente com outras pessoas, mas para um TDAH isso, em muitos casos, é um caos, porque aquele volume de barulho atrapalha extremamente porque ele não tem esse freio na parte de controle de planejamento e organização. O TDAH ele tem muita dificuldade de se planejar porque ele quer os resultados de curtíssimo prazo, exatamente pela falta de dopamina no cérebro, ele precisa ter resultados rápidos para poder alimentar essa boa sensação. Ele não consegue ter uma leitura de livro até o final, ele não consegue, tem dificuldade de se formar, por exemplo, num colégio, numa faculdade, tem dificuldade em relacionamentos conjugais, a pessoa não consegue manter uma relação por muito tempo, e também organização, né? Então, como essa parte do sistema executivo é falha, ele tem esse problema aí de conseguir se organizar para fazer as coisas acontecerem. Isso causa aí diversos danos, né, ao longo prejuízos, né, ao longo da vida. O Robson, o TDAH atrapalhou? Você é um executivo hoje. De alguma forma chegou a atrapalhar ou não? Assim, você focava e seguia? Atrapalhou muito. Uma pessoa com TDAH, com esse transtorno, de fato nasce com transtorno, essa coisa de adquirir o transtorno ao longo da vida, isso não foi comprovado cientificamente. Até o momento, os estudos provam que isso é hereditário, né? Você nasce com o transtorno. Então, todos esses fatores que eu comentei aqui me prejudicaram absurdamente. Primeiro, porque eu não prestava atenção nas coisas que eu tinha que aprender. Determinadas coisas não me atraíam. Então, eu simplesmente não dava atenção para aquilo. Segundo, para as coisas que eu prestava atenção, eu esquecia. Porque o TDAH ele tem esse problema da memória operacional. E
E as relações interpessoais também são prejudicadas pelo fato de você ter um pouco menos de inteligência social, né? Existem muitas pessoas que apresentam uma característica de ter mais dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. Apesar de eu ter sido diagnosticado como tendo TDAH há mais ou menos uns 4 anos, até o momento do diagnóstico, eu acabei criando ferramentas que me ajudavam. Então, por exemplo, eu percebia que eu tinha menos planejamento e organização do que as outras pessoas de forma geral. Então, o que eu fazia? Eu procurava anotar as coisas e sempre anotar com muita frequência, e eu percebia que eu anotava sempre em muitos lugares diferentes. Então, eu aprendi a dominar isso e colocar as coisas para eu fazer em um determinado lugar. Então, por exemplo, com o advindo do aparelho celular, a gente tem que estar com o aparelho celular na mão. Então, nada melhor do que usar, de repente, um bloco de anotação no celular para você colocar todas as coisas que você tem que fazer, quando, como, onde. E isso me ajudou muito. Uma outra coisa também que eu percebia que barulho era uma coisa que me incomodava demais. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui criando estratégias. E, de alguma forma, isso me ajudou muito, né? Porque como eu tinha problema com foco, por causa de barulho, etc., e eu percebia que eu me distraía muito rapidamente, para eu ler um livro, eu ia para um canto onde sabia que naquele lugar eu não ia ter qualquer tipo de intervenção, de qualquer natureza, e aí eu conseguia ler meu livro. Lia livro que me agradava, não lia livro que era chato. Então, uma das coisas importantes é não gastar meu tempo com coisas que não me interessavam. E ao longo da vida isso ajudou muito, né, Edmilson? A gente poder montar estratégias para que no mundo executivo pudesse ter algum destaque. Olha, tem um ouvinte participando aqui, Maria Bernadette, ela está dizendo o seguinte, que ela se identificou bastante com você, viu? Ela disse que há alguns anos ela esqueceu o carro dela, né, aqui na área central, ainda foi lá e fez um BO ainda, viu? É a mesma coisa, é igual a mim. E hoje ela é técnica em enfermagem e trabalha em uma clínica de hemodiálise, né? E esse seu livro aí, o meu caro Robson, ajuda quem tem o TDAH? Então, na verdade, o livro, ele conta um pedaço do que é o TDAH, né? Porque, por exemplo, um dos problemas que tem na parte de planejamento e organização é o pensamento de longo prazo. Então, um TDAH tem muita dificuldade em planejar coisas a longo prazo. Só que, por eu ter aquele perfil muito mais disciplinado, por saber, na época eu não sabia do problema, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente das pessoas que não era muito legal, eu resolvi criar um padrão para conseguir entender como que funcionavam as pessoas que tinham sucesso na vida. E não só sucesso financeiro, sucesso de uma forma geral. E eu descobri um padrão comportamental das pessoas bem-sucedidas. Eu resolvi resumir isso e colocar num livro. Então, o livro ele trata basicamente de alguns aspectos do ponto de vista financeiro, que as pessoas bem-sucedidas elas conseguiram alcançar isso, e que as pessoas que não tiveram tanto sucesso na vida financeira não conseguem enxergar. Um exemplo muito simples é quando você fala de pessoas que querem alcançar a independência financeira, mas não entendem o que elas precisam fazer. Então, elas não sabem com quanto elas querem se aposentar, não sabem qual é o percentual de um rendimento para você poder acumular um patrimônio para poder viver de renda, e pior de tudo, elas não fazem esse acompanhamento. E além disso, né, o livro também trata de outros fatores, que são fatores de natureza vocacional, etc. Então, de alguma forma, o livro traz isso também, um tanto quanto combinado com a parte financeira, com a parte vocacional, que a gente fala muito sobre aquela questão de propósito de vida, né? E propósito de vida é bom, mas ele não paga boleto. Então, a gente sabe que, aliado ao propósito de vida, você tem que descobrir quais são os seus valores, ter certeza que você não vai passar por cima dos seus valores. Então, tem um combinado de coisas. Mas tem um ponto, Admilson, que eu acho extremamente importante, se você me permite. Fica à vontade. O TDAH, na verdade, ele é um transtorno, de fato, e até para o ouvinte que está aí com a gente, né, e para os outros ouvintes também da rádio, existe uma avaliação clínica que é feita, e essa avaliação ela tem como base o que a gente chama de DSM-5. Ela tem 5 critérios diferentes, que são extensos, não são rápidos, para você diagnosticar uma pessoa com TDAH. Então, uma pessoa que basicamente está em 40 redes sociais diferentes, toda hora para lá e para cá, ela não necessariamente tem TDAH porque esqueceu uma outra coisa.
Existem diversas características que unidas fazem com que uma pessoa seja diagnosticada como TDAH, e que pode ser inclusive várias outras coisas que são TDAH. Então, é importantíssimo buscar um profissional, né, do segmento, né, um médico psiquiatra, um psicólogo, para poder auxiliar a pessoa que tenha realmente esse transtorno. Robson Profeta, pós-graduado em Finanças Corporativas, especialista em docência e inteligência emocional pela Fundação Getúlio Vargas, ele falou ao Jornalismo da Cidade.